O que é BPO financeiro na prática? Vamos entender de uma vez por todas o que é essa profissão? Para quem está imerso nesse assunto, acha que todo mundo sabe o que é BPO financeiro, mas acredite, não sabe. Então vamos esclarecer? Em 50 episódios da série BPO Financeiro do Zero aos 10 clientes, nós vamos começar pelas funções. O que é o BPO financeiro na prática? Vamos entender isso? Então vamos lá. Você vai aprender nesse vídeo, tá? E ele é muito rápido. O que é o BPO, o que ele faz e por que é tão importante esse trabalho, tá? O BPO financeiro nada mais é que a terceirização da rotina financeira da empresa, tá? Então vamos fazer um parâmetro de uma vez por todas, que as pessoas misturam muito o BPO financeiro com serviço de contabilidade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Vamos lá. É BPO financeiro, organização do financeiro do dia a dia, rotina prática e contínua, apoio operacional ao cliente, controle, clareza e método. Ou seja, fazer os trabalhos operacionais de contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, dia a dia. Sabe, se você já trabalhou como CLT num escritório, num financeiro, de alguma empresa, aquela rotina você vai fazer de forma terceirizada, da sua casa, tá? Não é BPO financeiro. Contabilidade ou obrigações fiscais. Isso é do contador. Ah, mas eu sou contadora, eu queria ser BPO. Ótimo, maravilha. É um plus. Mas não significa que você precisa ser contadora para, de fato, ah, fazer a função de um BPO, ok? Assessoria estratégica avançada. Não, nós estamos falando do operacional. Sim, existe o BPO estratégico, mas é para um próximo momento, até o final da série, vocês vão ficar por dentro disso, tá? Então aproveita e já clica no canal para se inscrever para receber as notificações dos próximos vídeos. Substitui substituto do contador. Não, não é substituto do contador, cada um na sua casinha. Se você trabalha com gestão financeira, tem alguma dúvida contábil, tenha uma linha direta com o contador do seu cliente, onde você pode tirar dúvidas, tá? Mas não precisa abraçar uma função que não é a sua, ok? Apenas tarefas avulsas sem processo. Não. A gente tem que ter processo. Não é solto, não é tarefa solta, tarefa contínua. Todo dia, de forma contínua e organizada, ok? Vamos lá. Pensa assim, tá? Se a empresa é uma casa, o BPO financeiro mantém ela organizada. Não faz a planta da casa, mas garante que tudo esteja em ordem por dentro. Ou seja, nós somos a pessoa que cuida da casa. Tá tudo sempre organizado, tudo sempre limpo e no seu devido lugar. Para quê? Para que você possa enviar um relatório de fechamento mensal para a contabilidade, para que a contabilidade faça a parte dela, ok? BPO financeiro faz. Organiza o caixa e os pagamentos. Controla o que entra e o que sai. Garante clareza para o dono decidir. Exatamente. Tá? Essa clareza é o mais importante. Ou seja, não fale linguagem técnica com seu cliente. Se por alguma fração de segundos ele não entendeu o que você tem a dizer, você pode estar perdendo um cliente. Tá bom? Então fale a língua dele. Fale de forma clara, tá? Contador e assessoria. Planta e estrutura legal é o contador. Declarações e obrigações fiscais é o contador. Planejamento tributário e avançado. Tudo isso é da contabilidade. Porém, a contabilidade só consegue fazer todo o trabalho dela se a empresa, que é cliente desse escritório de contabilidade, tem uma gestão financeira, um profissional de BPO financeiro que organiza o caixa e os pagamentos, controla o que entra e o que sai, tá? Que são as receitas e as despesas, e garante essa clareza para o dono decidir o que fazer.
tá? E essa clareza é entregue em forma de relatório. Esse relatório também é encaminhado para a contabilidade, que consegue fazer um planejamento tributário mais avançado, levando o cliente a reduzir as cargas tributárias. Então, assim, tá? Nosso trabalho é fundamental. 5 coisas que o BPO financeiro faz na prática. Vamos lá? Já faz, já dá o print. Separa contas a pagar e a receber, organiza o que sai e o que entra com clareza e data certa, ou seja, tem que estar acompanhando, tá? Não é um serviço solto, é de muita responsabilidade, então você tem que ter toda uma metodologia, uma estrutura. Mas a gente vai falar nisso mais para frente. Então não esquece. Se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber os próximos vídeos, ok? 15 minutinhos por dia e você, ao final dessa série, vai estar pronto para atuar como um profissional de BPO financeiro, ok? 2, organizar e acompanhar o fluxo de caixa. Mostrar quanto vai sobrar ou faltar antes que aconteça. Esse provisionamento, essa previsão, ela é fantástica para o dono do negócio. Por quê? Porque ele toma atitudes precipitadas, usa um cheque especial, faz um empréstimo, pega um dinheiro emprestado e às vezes ele tem um dinheiro a receber, ele tem um a receber que ele nem sabe que tem, porque ele não tem controle sobre o que entra e o que sai. E aí acaba tomando uma decisão baseada num ímpeto, né? Fazer conciliação bancária. Compara o extrato com os registros e identifica diferenças, ou seja, aqui na conciliação bancária, as categorias de despesa são fundamentais, que é despesa com alimentação, despesa com pessoal, matéria-prima, despesas fixas, tá? 4, acompanhar relatórios simples. Quanto entrou, quanto saiu, qual o resultado real. Aqui, esse é o básico do básico. Vamos aprender esse. Mas você conseguir mostrar para o seu cliente de forma estratégica o que tem por detrás dos números que a empresa dele apresenta é o que vai te fazer fidelizar cliente, mas isso é para um próximo vídeo. Dar clareza para o cliente decidir, transforma número em segurança para a tomada de decisão. Isso é fundamental. Aí você vira o braço direito do seu cliente, tá? Imagina essa situação. Uma pequena loja vende bem no cartão, mas tem muitos pagamentos de fornecedor todo começo de mês. Ou seja, tudo acumula no início do mês. E acumular no início do mês não é interessante, né? Porque a gente tem folha de pagamento. Então, fica muito pesado. Ou seja, sem um profissional de BPO financeiro, o cliente até então acha que está tudo ótimo. Está resolvendo, né? Está pagando incêndio todo dia. No final do dia, não paguei o Zé. Não é bem por aí, né? Então, mas a pessoa se ilude, conseguiu. A gente também não pode tirar o mérito, mas poderia ser diferente. Não vê o fluxo futuro, ou seja, aquele provisionamento de quantos a pagar a receber que faz a pessoa tomar uma decisão precipitada. Então, ele não vê o fluxo futuro. Fica sem dinheiro no dia de pagar, ou seja, ele fica sem dinheiro. E aí vem o ímpeto de tomar uma decisão errada para fazer mais dívida. Entra aqui, ó, entra em dívida sem entender o motivo. É porque ele está tentando resolver um problema e acaba criando um outro problema a longo e médio, a médio e longo prazo, assim, né? Porque ele aumenta o número de parcelas, acaba pagando 3 vezes o valor do que ele devia, tá? Agora, como profissional de BPO financeiro, ele enxerga o caixa com antecedência. Por quê? Porque você está lá organizando os números, mostrando para ele. Toda sexta-feira você manda para ele um relatório do que ele tem a receber, o que ele tem a pagar. Ele vai saber, aí ele está preparado para tomar as providências sem ser no calor do momento e de forma precipitada, tá? Sabe quando vai faltar dinheiro, se prepara antes do problema, decide com segurança e planejamento, ou seja, o nosso trabalho é fundamental. Um fato que muda na prática para o cliente, antes ele agia no escuro, né? Vamos que vamos, vamos seguir, vamos vivendo, vamos resolvendo, vamos pagando o que tem que pagar, a gente dá um jeito. Ansiedade com os números,
que é essa ansiedade, essa ansiedade eu acho que é sutil, né? Vamos falar que a gente é desesperado? É, desesperado. Decide no achismo, que eu já falei também, perde com juros e atraso na hora que o BPO vem, coloca na ponta do lápis o tanto de juros que a pessoa pagou, ela fala, nossa, dava para comprar um carro. Então, assim, olha só para o saldo, ele olha o saldo. Ah, tem 2.000 na conta, mas não é assim que funciona. Tem que olhar o fluxo, porque às vezes você iniciou o mês com 2.000 reais, mas o que você gastou era para ter lá no saldo 2.000 mais X reais. Mas isso é um assunto para a próxima conversa. Então, você já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você pegar esse assunto mais para frente na nossa série de 50 vídeos, ok? Então, sem parceiro financeiro, ou seja, é isso aí. Vai no oba-oba, no Deus nos acuda, fecha o olho e vai. E Deus abençoa. Deus abençoa, mas tendo um profissional de BPO financeiro do lado, é melhor, né? Sofre menos. Então vamos lá. Quando tem um BPO financeiro, ele decide com clareza. Ele tem segurança para tomar decisões para crescer. Ah, eu posso investir nesse equipamento, eu posso fazer isso porque eu tenho um retorno a médio e longo prazo desse montante, sabe? Decide com base em dados, tá? Pague em dia com previsão, entende o resultado real, ele entende dos resultados. E tem apoio contínuo, porque a gente está sempre ali dando suporte, mostrando para ele através de relatórios e de uma reunião, de uma conversa, ah, pontos que podem ser melhorados, né? São sugestões, visões que faz com que o cliente pense na próxima decisão que ele vai tomar para crescer o negócio, para aumentar o faturamento, tá? Então, BPO financeiro não é sobre número solto, é sobre dar estrutura para o dono tomar decisões melhores. Em resumo, vamos recapitular? O que é o BPO financeiro? É a organização da rotina financeira da empresa de forma prática e contínua, cuida de pagamentos, recebimentos, caixa, conciliação e relatório simples, não é contabilidade, trabalha em parceria com o contador, transforma informação financeira em clareza para o cliente decidir. Você pode ser quem entrega isso e fazer uma enorme diferença. Ou seja, repetindo, você pode ser sim a pessoa que entrega isso e vai fazer uma enorme diferença na vida dessa pessoa, desse empresário, tá bom? Só que você precisa ter segurança para poder falar com essa pessoa, para entender o negócio dela. E esse trabalho, que para nós que conhecemos é simples, para o cliente é extremamente valioso. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, eu vou falar sobre o quê? Sobre qual vai ser o próximo vídeo. Nós vamos falar qual a diferença entre BPO financeiro, contabilidade e assistente financeiro. Abro parênteses. Eu estou falando de assistente financeiro e não assistente financeiro virtual, que é basicamente a mesma coisa do que o BPO financeiro faz, ok? Mas sim do BPO financeiro, da contabilidade e do assistente financeiro. Qual a diferença? Entenda a diferença para você não se ver perdido no meio de um processo. E se o possível cliente perceber que você está perdido no processo, ele não te contrata. Então, vamos aparar as arestas e bora crescer, né, BPO? Que é para isso que eu estou aqui nessa série de 50 episódios do BPO financeiro do zero até o seu 10º cliente, tá? Então, o que eu vou falar de novo? Se inscreve no canal, marca o sininho para você ser notificado do próximo vídeo. Coloca aqui embaixo no campo comentários em que estágio que você está. No que você está pensando? O que você pensa sobre o BPO financeiro? Conta um pouquinho que eu respondo todo mundo, ok? Então, compartilha com quem precisa ver esse vídeo. Não seja egoísta, tem cliente para todo mundo, tá? Então, compartilha com uma pessoa que poderia, que está apta, que você acredita que faz sentido para ela esse trabalho, ia ser bom para ela. Às vezes ela tem filhos, ela quer trabalhar em casa.
tá? Então compartilha, fala, olha, assiste esse vídeo, tá? É uma série, cadastra no canal, se inscreve no canal, marca o sininho, você vai receber esse vídeo. É um videozinho de 15 minutos por dia. Então, ao final desse ciclo, você vai estar apta para trabalhar como BPO financeiro. Eu garanto. Então, até o próximo vídeo.